Então, gente, vocês não acreditam o que ele encontrou quando ele desenterrou a própria filha, o que tinha. Olha. Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação onde uma moça pediu para nós fazer essa investigação. Ela é prima da moça do que aconteceu com ela aqui, tá? Nesse local eu vou explicar direitinho para vocês. Ela falou que a mãe dela contou, sempre fala sobre esse relato para ela, né? Para a família dela, sobre tudo isso que aconteceu. Isso aconteceu em 1998. Ela passou todas certinho para mim, gente. Admirei muito ela, da maneira dela relatar, né? E dela falar o ano, falar tudo para nós. E ela disse assim, que o tio dela tinha família feliz, né? Como sempre eu falo, né, gente? Uma família normal, igual a nossa, né? Com problemas, sem problemas, e assim vai, né? E ela disse assim que tinha a filha caçula e ela é uma menina assim muito dengada. Ela se dava muito bem com o pai, muito bem mesmo com o pai. Tudo era o pai dela, tudo era o pai dela. E o pai dela trabalhava de segurança já há alguns anos numa empresa. E quando o pai dela chegava de manhã, era uma felicidade imensa. Ela acordava já chamando o pai dela, não via a hora, né, de ver o pai dela. E o pai dela às vezes já tinha ido dormir, porque ele trabalhava à noite, pois ela ia lá na cama, acordar ele pelo menos para dar um abraço. Então cresceu ali, mas uma menina carinhosa, uma boa moça, né? Mas infelizmente, ela começou a ter umas companhias erradas. E como o pai dela, que ela foi crescendo, né, já estava com 18 anos, e ela começou a ter umas companhias que não eram muito boas, umas amizades que ela teve na escola e foi, né? E o pai dela saía para trabalhar à noite e quando o pai dela saía, ela pegava e saía para os lugares. E a mãe dela não tinha controle sobre isso, mas também não contava para o pai porque não queria magoar o pai, porque o pai era uma coisa com ela, né? Porque daí as outras filhas casou, ficou só ela e ele era o maior dengo com ela. Então ela falava assim, não vou falar isso pro seu pai para não preocupar ele, porque ele chega lá no trabalho e ainda por cima tem que ficar aguentando, né, ouvir essas coisas, sabendo que você não está obedecendo. Isso é perigoso, a mãe dela dava conselho para ela, mas ela fingia que nem escutar, né? De manhã, quando o pai dela chegava, ela estava lá, ela corria, dava um abraço no pai dela, como sempre, e ela ia dormir. O pai dela ia dormir, ela ia dormir também, porque às vezes ela passava a noite, né, no baile, na festa, era meia solta no mundo, né? Mas a mãe dela já tinha acostumado com isso e preferia não contar pro pai dela. O pai dela andou meio desconfiado, perguntou para ela como que era a amizade dela, quando ela saía, e ela falou que ela tinha boas amizades. Aí parece que as amizades dela eram da pesada, porque ela começou a chegar com coisa em casa, né? Escondido do pai dela, e a mãe dela chegava a ver, né, porque via lá umas maquiagens caras, umas pulseiras caras, mas onde você arrumou isso aqui? Ah, mas isso aí não é bijuteria, não. E a mãe dela olhava e falava assim, tá marcado aqui, ouro 18, ou falava, que a mãe dela lia, né, dentro do... Ela falava, não, isso aí é bijuteria, mas coloca o nome assim para dizer, né, que a gente tá andando com coisas boas, né. E a mãe dela começou a ficar meio assim com ela. Fala, o que você anda fazendo, minha filha? Porque você sai, passa a noite, chega de madrugada, né? Seu pai não sabe disso, não quero que ele saiba. Porque o seu pai já não tem problema de coração e eu não quero que ele venha assustar com saber que você fica saindo nas noitadas. E o pai dela trabalhando. Já trabalhava muitos anos nessa empresa, né? E aí, de repente, essa menina não chegou em casa mais. Não apareceu. Aí ele chegou de manhã,
foi dormir e disse que nem se tocou assim, que às vezes ele ia dormir, ela ia lá dar um abraço nele, ou às vezes não via, né? Ela estava dormindo ainda. Então ele chegava, muito sono, já ia dormir. Aí a mãe dela ficou, não sabia o que falar, que ela não tinha chegado, mas pensou assim, eu acho que ela deve estar por aí, né? Com os amigos, ela vai chegar antes do pai dela acordar. E sempre lá pelas 2 horas ele acordava, almoçava, e aí ele não dormia mais, né? Ele dormia até umas 2 horas, levantava, almoçava, e ela falou para ele que ela tinha saído e não tinha chegado. Ele levou um baita susto e falou, mas aonde está essa menina? Como que ela sai e passa a noite na rua? Por que você não me falou na hora que chegou? Ela falou assim, não, achei que era só, como ela saiu com os amigos, achei que ela ia chegar antes de você acordar. E ele falou, não, você deveria ter me acordado, não deixado nem eu dormir, tem que saber onde ela tá. E aí começaram a ir atrás para saber. E aí já ficou sabendo, né, porque que tinha, de manhã tinha encontrado uma moça sem vida neste local aqui, de manhã. Fizeram, na verdade era a filha deles, né? Mas eles na hora nem pensou nisso, né? E porque queria encontrar a menina, mas nem imaginou que poderia ser a filha dele, né? Vieram aqui à noite e fizeram. Ela estava toda como se estivesse apanha, muito, muito mesmo. Parece que ela estava toda assim, bateram nela mesmo. E ela estava ali sem vida, toda marcada. Porque assim, aconteceu à noite, mas um trabalhador, né, que trabalhava aqui na roça, ele logo que passou, viu ela jogada e disse que aqui não era matagal, não, era aqueles capinzão alto, eu esqueci como é que fala o nome lá, eu esqueci, gente. Bem altão assim, uns capim bem grandes. É colonhão, né, amor? Colonhão, isso aí, amor, lembrou. É. Aí, disse que cheio de colonhão, tava amassado, ele viu o pé da moça. E ele chamou, né, a polícia, e a polícia veio atrás, levaram, não sabia quem era, porque estava sem documento. E o pai, desesperado, procurando, foi na delegacia, e aí avisou que tinha encontrado, não sabe se era. E eles na hora falaram, não é ela, não é. Mas vocês têm que ir lá ver, já que ela está desaparecida, vocês têm que ir lá ver. Aí disse que foi lá no necrotério para ver, né, para reconhecer se era mesmo, chegou lá, era ela. E o pai quase que falece na hora, porque ele já tinha problema de coração, né? E aí infelizmente aconteceu isso com ela, um sofrimento só. E a prima dela falou para mim assim que pensa numa tristeza da família, que a mãe dela conta para ela, porque ela ainda não havia nascido nesse tempo, né? Então ela sabe de tudo porque a mãe dela relata para ela, que é a irmã dela, né? Disse assim que a família inteira, né, ficou em sofrimento. E o pai dela, com o passar do tempo, que ela já tinha mais de ano, já tinha sido sepultada há mais de ano, ela começou a aparecer para ele. E aí ele começou a ficar incomodado e falou para a mulher, ela aparece para mim e pede para mim desenterrar ela. Ela falou, isso é coisa da sua cabeça, para com isso. Aí ele falava, vivo sonhando com a nossa filha, pedindo para mim ir lá desenterrar ela. Ela aparece certinho para mim, é como se fosse, é um sonho, mas é tão real, e ela fala assim, pai, me tira daquele lugar, eu preciso que o senhor vá lá ver o que tem lá. E ele falava assim, mas como assim ir lá ver o que tem lá? Ele não conseguia entender, mas ele passou muito tempo tendo esse sonho. Mas como tinha um rapaz um homem que trabalhava com ele, que era irmão do coveiro, né? E esse rapaz, esse homem, ele trabalhava com ele, assim, ele chegava, entrava no serviço, eu acho que à tarde, e quando era 10 horas da noite ele saía, que ele fazia a limpeza lá do pátio da empresa que ele trabalhava. E sempre quando ele batia o cartão para ir embora, ele não ia embora na hora, primeiro ele ficava batendo papo com ele, ajudava ele a fazer a ronda ali, eles batendo papo, depois ele ia embora. E ficou grande amigo dele, assim, por muitos anos trabalhando lá, e muito amigo. Aí ele chamou ele para conversar e falou assim, olha, eu preciso muito da sua ajuda. Aí ele contou o sonho para ele, aí ele falou assim, eu acredito no sobrenatural, isso pode estar acontecendo, mas estranho é ela pedir para você ir lá desenterrar ela. Aí ele pegou e conversou com o irmão dele, né, esse rapaz era irmão do coveiro, conversou com o coveiro, ele falou assim, bom, a gente pode ajudar ele,
Só que é perigoso, né? Porque pra gente fazer isso, a gente tem que avisar, né, a autoridade. Ele falou, não, eu preciso saber, vão falar que eu sou doido da cabeça. Aí disse que eles foram lá, né, e os três, esse rapaz trabalhando com ele, e mais o irmão, né, dele, que era o coveiro, e o pai, foram lá. Quando chegaram embaixo, que disse que estava no caixão, que eles foram tirar os pedaços e olhar, dentro dela, parece que ela tinha engolido, né. Então, gente, vocês não acreditam o que ele encontrou quando ele desenterrou a própria filha. O que tinha. Olha, falar a verdade para vocês. Quando ela falou para mim, ela estava contando e eu pensando assim, mas o que será? Dentro dela, quando ele assim no meio dos ossos, né, que estava já, né, tinha derretido e tudo, dentro dela tinha um anel de ouro, de brilhante, um anel muito caro, estava dentro dela. É como se ela tivesse engolido o anel, estava dentro dela. E aí ele pegou aquele anel, pediu para eles colocar tudo de volta, e depois ele foi lá e encheu em cima de flor, como se ele tivesse ido visitar lá e encheu de flor, para ninguém perceber que ali foi mexido. E o coveiro se calou e ele ficou encabulado com aquilo. Ele falou, será que ela queria me dar esse anel? E por que ela tinha um anel tão caro desse? Aí disse que ele vendeu o anel, ajudou lá o coveiro e o irmão dele. Eles não queriam o dinheiro, ele falou, não, vou dar uma ajuda para vocês, porque eu vendi o anel. Porque eu não sei o que quer dizer com esse anel, né? E pronto, aí parou de sonhar com ela, que ela aparecia para pedir para ele lá desenterrar ela. E essa prima, né, que era prima dela, que não havia ainda nesse tempo, ela não tinha nem nascido ainda, né? A mãe dela estava grávida ainda quando tudo isso aconteceu. Que ela que me chamou, porque ela viu a mãe dela assistindo, e ela começou a assistir com a mãe dela, e ela falou assim, eu vou conseguir falar com ela, eu vou dar um jeito de falar com ela, né? E ela falou assim, foram 4 anos de luta aí, para conseguir falar com você. E hoje a gente está aqui para fazer essa investigação, porque ela falou assim, por que será que ela tinha esse anel lá dentro do caixão? Alguém colocou? Ou ela engoliu esse anel? Ou alguma coisa. Ela falou assim, eu quero que você ajude ela, mas se pudesse descobrir por que esse anel estava lá. E na verdade eu falei para ela, a gente vai para ajudar. Se ela é de lá para cá, se o espírito quiser falar assim, se não, a gente não pode fazer nada, né? Então, a gente vai passar o K2, se der presença, né? Aonde aqui ela foi encontrada, a gente vai falar com ela. Vai ligar o Spirit Box, entrar em contato, que nem eu disse. Primeiro a gente pergunta se quer ajuda. Porque tem muita gente nova entrando no canal. E tem tantas perguntas, eu queria responder muita coisa aqui, gente, mas não dá tempo, né? Mas em outros vídeos eu vou falando devagar. A máscara, como todos sabem, mas as pessoas novas que estão entrando, é porque eu tenho alergia, tá bom? É por isso que eu uso a máscara, para evitar de eu ficar tossindo. Inclusive, ontem eu passei mal só porque eu fui ajudar o Theo lá, né? Eu subi um pó assim do... que a gente tava juntando, era pó assim de terra mesmo, de lixo. A gente estava fazendo a limpeza lá. Aí pegou no meu olho. Ontem eu vim assim trabalhar, né? Mas fazer o meu trabalho, mas não foi fácil, né, amor? Eu não conseguia nem enxergar direito. Irritação nos olhos, né, amor? Ficava cheio d'água e em volta do olho assim, e empolou tudo. Eu passei pomada, mas aí demorou, mas agora hoje eu tô melhor. Pode dar um pouquinho, mas ó, tô bem melhor, graças a Deus, né? Vamos passar o K2? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor. Isso foi me dando dia, mas estava dando nada, não estava? Ó. Bem pouquinho, mas tá bom. Vi só um pontinho. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Ó. Uma folha. Vê aqui no pontinho. Ó, tá vendo? Tô dando presença. Até ali, mas não vai precisar, não. Eu dei entrar um pedacinho aqui, gente. Só até ali também dá pra entrar, né, amor? Ali já não dá mais, tá tudo. Mas já deu presença, né? Como vocês falam, não enrola não, Rose. Começa logo. Vamos pegar o Spirit Box. Já iniciar.
Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim. E a voz de mulher. É. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, para a gente se comunicar? Heloísa. Heloísa, seu nome? Isso mesmo, gente. Heloísa. Ó, gente, tá o barulho. Hoje eu tô sem microfone, esqueci de falar. Tô sem microfone, porque nós esquecemos o microfone, né? E nós estamos aqui, ó, perto de uma estrada. Então vocês vão ouvir uns barulhos aí. Heloísa, como você disse que quer ajuda, né? E a gente vai fazer umas perguntinhas para você e faz parte da investigação. Mas na verdade, nós estamos aqui para ajudar você, tá? Sinto muito por você estar aqui. Foi sua prima que pediu para a gente vir aqui te ajudar. E ela é muito preocupada com tudo o que aconteceu. Ela falou que você era assim muito apegada a seu pai era muito apegado a você, é isso mesmo? Sim. Sim. E por que você gostava de sair à noite? Sua mãe disse que reclamava muito. Isso foi a sua tia que contou, né? Que sua mãe se preocupava muito com você e você, mesmo assim, você não obedecia de maneira nenhuma e acabava saindo à noite. E foi numa dessas noites que você não voltou mais e encontraram você neste local. Qual foi esse motivo? Amigo. Amigo? Foi amigos que fez isso com você? Foi. Isso é verdade. Tá vendo? Acabou que você, não tô te acusando, mas assim, você acabou dando ouvido para ficar com seus amigos e não ouviu a sua mãe. Eu sinto muito, muito por isso. Muito mesmo. E você realmente aparecia pro seu pai? Diz que seu pai via sempre você pedindo para desenterrar você e dizia para você olhar, né, lá onde você estava. E ele acabou fazendo umas coisas até erradas, né, de pedir lá para poder arrancar você, porque ele queria saber por que ele sonhava tanto e ele encontrou um anel. É como se você tivesse engolido esse anel. Você tinha feito isso? Sim. Então, ele estava certo. Ele falou que como se você tivesse engolido esse anel ou alguém tivesse colocado. Então, você tinha engolido esse anel. E por que você havia engolido o anel? Um anel caríssimo. Ok. Ah, entendi. Você roubou o anel? Sim. Você tinha roubado esse anel e você engoliu ele. Foi o dono do anel que fez isso com você? Não, não foi o dono do anel. Ai, então, seus amigos fez isso com você. Você disse que foi seus amigos? Foi amigo seu? Então,
Foi por causa desse anel que eles fizeram isso? Foi. Foi. Peraí, deixa eu entender. Você havia roubado o anel. E esses amigos seus fez isso com você por causa disso. O que é você? Ele sabia que você tinha engolido o anel? Não. Não. Eu imaginei que eles não sabiam, sabe por quê? Se eles tivessem feito isso com você, eles iam cortar você para poder tirar o anel. Que era um anel muito caro. Então você havia roubado, e eles queriam esse anel, você não contou que tinha engolido. Eu imagino que é isso. 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 Agora que eu vim entender. Não era o dono, tá, gente? Pelo que ela falou aqui. Esses amigos seus eram acostumados, junto com você, a roubar. Sim. Sim. Você estava toda marcada. Por acaso eles bateram em você? Sim. Sim. Fizeram isso para você contar onde que estava o anel. Então, se eles pediram você para fazer isso. E você não contou de jeito nenhum. Talvez se você tivesse contado, eles não tinham feito isso com você. Você não contou para eles? Não. Não. Olha, como que você preferiu perder a vida a não contar? O seu pai encontrou esse anel. Tirou de lá. Inclusive, ele vendeu o anel. Porque ele não queria contar nada para ninguém, não sabia o que fazer com o anel, ele vendeu. Para ajudar também os que foram trabalhar lá à noite com ele, para tirar de lá. E mesmo tirando o anel, você continua aqui, talvez seja por causa do roubo que você fez, a desobediência. Você acredita que é por causa disso que você ainda vaga nesse local? Sim. Sim. Sinto muito. Mesmo de todo o meu coração, né? Você poderia ter contado para eles, né? E também saído depois que você viu que eles estavam realmente batendo em você. E não tinha como você correr, escapar deles, alguma coisa assim? E Você gritou, mas aí não apareceu ninguém para ajudar. não. Não, não apareceu ninguém. Olha, deixa eu falar um negócio para você. O importante é que nós estamos aqui hoje, a gente vai ajudar você a pedido da sua prima, né? E a gente agora perguntando para você se você tem arrependimento de tudo isso que você fez, ter desobedecido sua mãe, um pai amoroso que você tinha, você também amava o seu pai, você amava seu pai, né? Sim. Sim. Então, ele já não está mais entre nós, né? Ele já faleceu. E ele fez a parte dele, né? Foi que você queria tanto que tirasse, né? Esse anel de lá. Eu queria, assim, poder, sabe, voltar o tempo atrás para conseguir ajudar. Lá atrás. Mas eu já dei conselho para outras pessoas que estão assim e a pessoa não consegue ouvir, tá? Prefere dar ouvido pro inimigo. E a gente vê que tá afundando, tá afundando. E você não tem como ajudar. É muito doloroso. E agora eu pergunto para você:
Você está arrependida? Sim. Sim. Se pudesse voltar o tempo atrás, com certeza você ia ser diferente, né, Sabena? Por tudo que você passou aqui, se eu tivesse entendimento de tudo isso aqui, então você voltaria com certeza o tempo atrás. Eu entendi. Você voltaria, né? E você quer pedir perdão? Isso, meu irmão. Para Deus. E também perdoar o que eles fizeram com você. Esses seus amigos que não eram amigos, né? Te levou para esse mundo e ainda fez isso com você. Você perdoa eles. O importante agora é você sair daqui e seguir seu caminho em paz. Sim. Ah, eu fico feliz de você perdoar, tá bom? Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Para que você possa seguir seu caminho em paz, é só um símbolo. Você consegue ver o anjo e a mentora que está aqui do nosso lado? Eu vi. E são eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz, e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho, Heloísa. Tadinho, sofrendo. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Heloísa, né? Por um erro, né? Tadinha. Às vezes achando que estava certo, que estava se divertindo, acabou seguindo a instrução de amigos, né? Para fazer coisas erradas. E acabou dessa maneira, e também o pai sofrendo, a mãe, a família, né? Por isso que nós temos que prestar bastante atenção, né? Talvez se a mãe dela também tivesse falado, né? Pro esposo, a gente tem que estar em união para ajudar nossos filhos, porque não é fácil, não é fácil. Então, aquele carinho enorme que ele tinha pela filha foi muito sofrimento, ele não demorou muito e ele veio a falecer. Eu acho, não sei se eu cheguei a falar isso, né? Contei para vocês isso, mas que ele sofria muito a falta da filha, não importa o que ela tinha feito. E depois que ele conseguiu, né, tirar lá o anel e tudo, e ele não foi nem 3 anos, ele veio a falecer só pensando nessa filha. Mas o importante agora é que a gente consegue ajudar ela, né? Nós vamos orar por ela, eu, vocês e o Theo, e não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus, vamos orar. Tá ventando um pouquinho, né? Então acabou apagando a vela, mas a gente acendeu novamente. Não tá ventando muito, mas acabou apagando. Heloísa? Ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, mentora, com todo respeito, se a Heloísa conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês.